Bom, gente, vamos começar. Gente, aula de hoje, uma revisão para a prova da semana que vem. Segundo o Sérgio, vai ser pelo positivo 1. Matéria, poliedros e prismas. Paralelepípedo, cubo, prisma de uma maneira geral. Estude, dúvidas, reveja as aulas, certo? Para então começar aí a fazer. E vocês aí, gente, segundo ano, tá devagar com tarefa, hein? Mandando tarefa de última hora. Então são coisas assim que a gente fala assim, cuidado. Matéria tá andando. Gente, vamos lá. Poliedros. Poliedros convexos. Matéria bem simples, onde simplesmente aqui a gente apresentou todos os poliedros de uma maneira geral. Onde os poliedros sempre têm os vértices. Cada polígono aqui, face. Juliane Campos. E cada segmento aqui chamado de aresta. Onde aqui você só precisava saber, coisinha bem infantil, formulinha, relação de Euler. Em todo poliedro convexo, número de vértices mais número de face é igual ao número de arestas mais 2. Vamos fazer amor a 2? Relação de Euler. Simplesmente, eu sempre te daria duas informações para você achar a terceira, tecnicamente falando. E formulinha da soma dos ângulos das faces. Soma dos ângulos das faces sempre é um número de vértices menos 2 vezes 360 graus. E aí, ó, exercício. Isso daqui caiu no Enem em 2017. Começa uma história, mas na realidade é aplicar a relação de Euler, nada mais. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces utilizadas para a montagem do poliedro é, quero quantidade de faces. Basta aplicar aqui, ó. Vamos fazer amor a 2. Vértice é 20. Faces é o que você quer. Arestas é 30 mais 2. Faces 32 tira 20. 12. Alternativa B. Como eu disse, coisa bem infantil. Né? Aquela coisa assim para... Perdeu isso significa não estudei. Segundo, mesma coisa. Só que aqui ele usa outra fórmula. Se a soma dos ângulos das faces de um poliedro regular é 1440, então o número de vértices desse poliedro é soma dos ângulos das faces é o número de vértices menos 2 vezes 360. A soma ele te deu 1440. Vértices é o que ele te pediu, menos 2 vezes 360. Passa isso para lá dividindo, fica 1440 dividido por 360.
igual a vértices menos 2, que vai dar 144 por 36, se eu dividir por 12, vai dar 12 sobre 3, 12 sobre 3, igual a vértices menos 2, que vai dar 4, igual a vértices menos 2, vértices é 6. Alternativa C. E aqui, mais um de poliedro. Um poliedro convexo apresenta 8 faces quadrangulares e 6 triangulares. 8 faces quadriláteras e 6 triangulares. Qual o número de vértices? Pergunta. Vértices. Bom, se ele possui essas faces, se eu somar aqui, eu tenho o número de faces. 14 faces. Arestas tem aquilo lá que a gente estava falando nessa matéria. Sempre quando você vai juntar aqui polígonos, você cola 2 lados para formar uma aresta. Se você tem 8 quadriláteros, cada quadrilátero tem 4 lados, você tem 32 lados aqui. 6 triângulos, cada triângulo tem 3 lados, você tem 18 lados aqui. Se eu somar isso, você vai ter um total de 50 lados. Só que lembrar que cada 2 lados juntos vão ser colados para formar uma aresta. Portanto, arestas é a metade do número de lados, 25. E aí, vamos fazer amor a 2. Vértice é a pergunta. Faces são 14, arestas são 25 mais 2. Vértices aqui vai dar 27 tirando 14. 13 vértices. Poliedros. Dúvidas? Recorra à aula de poliedros, refaça os exercícios de poliedros e tudo mais. Prismas, de uma maneira geral, estudo do prisma. Todo prisma tem 2 bases iguais e paralelas obrigatoriamente, senão nem é prisma. As bases têm que ser iguais e paralelas e toda a sua superfície lateral tem que ser formado por retângulos quando o prisma é reto. O que tem de prisma para estudar? Você tem que estudar lá no primeiro bimestre, áreas de figuras planas. Não adianta você vir para a prova sem saber área de triângulo, área de trapézio. Senão, que é coisa bem simples aqui. Identificado que é base, são sempre as bases iguais e paralelas, ele pode te pedir a área da base. É a área do polígono de base. Cada polígono tem um formulário. A gente estudou isso no primeiro bimestre. Área lateral é a soma das áreas dos retângulos que envolverão o prisma. Prisma sempre a lateral é formada por retângulos. Soma das áreas das faces laterais. Área total é a lateral mais a área da base. É uma conclusão. São 2 bases, desculpe, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Faz o cálculo da lateral, soma 2 bases. E volume, fórmula única. Área da base vezes a altura. Preciso do cálculo da área da base e da altura, que é a distância das bases paralelas. Isso é estudar um prisma.
resumidamente. E aí vai nos exercícios. Um prisma reto de base triangular da figura, todas as arestas medem 2 metros. Quando ele falou todas as arestas, ele falou das arestas da base e das arestas laterais. Se todas medem 2 metros, pode pôr 2 aqui e encher de 2 aqui. Ele pede no primeiro item aqui a área total. Não adianta iludir. Para achar a área total eu preciso da área da base e da área lateral. Então vai lá. Qual que seria a área da base? É a área de um triângulo equilátero. Vai ser um triângulo equilátero. E a base? Para facilitar. Porque quando o triângulo é equilátero, qual que é a área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso eu tenho que saber. Formulário lá de trás. O lado é 2, então aqui é só aplicar aqui. 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 com 4 cancela. Dá raiz de 3 metros quadrados a área da base. Minha área lateral será formada por 3 quadrados, que aqui vai ser 2 por 2, vai ser um quadradinho. Então seria 3 vezes 2 ao quadrado. Dá 12 metros quadrados. Finalizando o item A, a área total. É a lateral mais 2 vezes a área da base. Lateral deu 12, mais 2 vezes raiz de 3. Põe 2 em evidência, o que pode ser feito aqui. Não dá para fazer a conta e nem quero, senão eu falava, adote raiz de 3, 1,7. Põe 2 em evidência, fica 6 mais raiz de 3 metros quadrados. Como a prova é um teste, né? Pode estar assim, em vez de estar assim. Só colocar o 2 em evidência. E B, volume. Área da base vezes a altura. A área da base você já calculou aqui. A altura vai ser 2. Se o prisma é reto, a aresta lateral é igual à altura. Raiz de 3 vezes 2. Volume, 2 raiz de 3 metros cúbicos. Tá aí, prisma triangular. Aqui deu até regular, né? Triângulo é equilátero, o prisma é reto. Um prisma hexagonal. Gente, uma pequena peça metálica tem o formato de um prisma reto hexagonal regular. Então você tem aqui 2 hexágonos regulares, iguais e paralelos. Só lembrando, né, o hexágono regular aqui não vai ser necessário a utilização disso para resolver, mas na prova às vezes eu peço. Todo hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, toda vez que você tem um hexágono regular, você tem 6 triângulos equiláteros para estudar. E aí reúne a área, caso eu queira, 6 vezes. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá vendo quanto essa fórmula é importante? A gente fica falando, se você rever a aula, na hora que eu defini e falei, com toda certeza eu falei assim, é muito importante, senão não adianta. O cara facilita a tua vida, só que você mesmo dificulta por não estudar.
disse, porque não vai pedir quem não pediu a área da base nem volume aqui. Ele pediu o seguinte: as faces retangulares da peça, as retangulares, portanto a lateral, serão pintadas com uma tinta metalizada, sabendo que as arestas da base medem 3 e as arestas laterais 8. Qual será em centímetros quadrados a área pintada? Olha, eu vou pintar a área lateral só, ninguém falou que ia pintar as bases. Então só que é a área lateral, são 6 retângulos, 3 por 8. Sua área lateral seria 6 vezes 24, que dá 144 centímetros quadrados a serem pintados. Vamos mais. Se ele te pedisse um volume aqui, resposta eu já dei. Volume. Área da base vezes a altura. A altura é 8. A área da base, 6 triângulos equilátero. 6 vezes lado 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, 8. Daria para simplificar o 8 aqui com 4, fica 2. O volume aqui dá 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. Vezes 2, 108 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se eu quisesse o volume da peça. Área da base vezes a altura, volume de um prisma. E 2 prismas especiais. Que fatalmente irão aparecer na tua prova. São 10 testes, viu, gente? Sérgio mandou por 10 testes. Então tá aí, prisma especial, o cubo, que simplesmente você tem 2 bases iguais e paralelas e a lateral só formada por retângulos, aqui no caso quadrados. 6 cubos, 6 faces, 6 quadrados. Todas as dimensões medem A. Comprimento, largura e altura. No cubo você precisa se preocupar. Área total, fácil, 6 quadrados, 6A quadrado. Diagonal da face, diagonal de uma face, diagonal de um dos quadrados, lado raiz de 2. Você vai ter a diagonal do cubo. Pediu diagonal do cubo. É a diagonal aqui que une vértices opostos de faces opostas. Diagonal do cubo, lado raiz de 3. E volume. Volume de um cubo, área da base vezes a altura. A área da base é um quadrado, A quadrado. Vezes a altura, A. Volume é A ao cubo. Formuláriozinho de cubo. Se bem que não precisa decorar, são 6 quadrados. Volume A ao cubo. Área da base vezes a altura. Diagonal, aresta, raiz de 3. E aí, exercícios de cubo. Olha lá, um cubo tem área total igual a 72 centímetros quadrados. Quanto vale sua diagonal? Diagonal do cubo. Partindo que ele me deu a área total, 72 centímetros quadrados. A área total são 6 quadrados. 6 vezes A ao quadrado é igual a 72. Passo 6 dividindo. A ao quadrado é igual a 72 por 6 dá 12.
O A vale raiz quadrada de 12. O que é 12? Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Numa raiz quadrada, o 2 sai, 3 fica. Então, a minha aresta do cubo é 2 raiz de 3. Só que ele não pediu a aresta, ele pediu a diagonal. Aí, diagonal de um cubo é sempre a aresta raiz de 3. A aresta você encontrou aqui. Sua diagonal é a aresta encontrada a 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 da forma. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, sua diagonal é 2 vezes 3. A diagonal vale 6 metros, centímetros, né, no caso. 6. Tá aí, resposta. Assim, fórmulas fáceis para não ter problema. E paralelepípedo. Quando se diz um paralelepípedo, caixa, sala de aula, sala, quarto, normalmente, quando não tem muito, né, recorte, um quarto normal, uma sala normal, o formato de paralelepípedo são 6 faces, chão, teto e as 4 paredes. Você tem o comprimento, largura e altura, são as dimensões do seu quarto, comprimento, largura e altura, expressas aqui, que não precisam ser iguais como no cubo. Cubo, todas as dimensões são iguais. Aqui não, fica livre. A pode ser qualquer valor, B pode ser qualquer valor, C qualquer valor. Aonde aqui? Você precisa saber qual a área total. A área de 6 retângulos. Você tem 2 retângulos AB, mais 2 retângulos AC e 2 retângulos BC. 2AB mais 2BC mais 2AC, colocando 2 evidência, 2 vezes A vezes B, mais AVC, mais BVC. Área total. Diagonal do paralelepípedo, que seria esta diagonal aqui. Você visualiza um triângulo retângulo aqui. Diagonal é hipotenusa. E a gente chega na fórmula. A diagonal vai ser a raiz quadrada da dimensão A quadrado mais dimensão B quadrado mais dimensão C quadrado. E o volume, por final, produto das 3, A vezes B vezes C. Área da base vezes a altura. É um retângulo, área da base da AB vezes a altura C. Formulário de paralelepípedo. E aí, 7º exercício. Perceba como está rápido, né? Porque são exercícios simples, desde que eu tenha tudo em mente. Dado um paralelepípedo de dimensões 3, 4 e 5 centímetros. Olha lá, um paralelepípedo. Imagina aqui uma caixinha. Dimensões 3, 4 e 5. Uma sala aqui de 5 metros, aqui é centímetros, né? 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros, tá aí. Determine a área total, a diagonal, o volume. 3 itens. Gente, não tem importância quem você chama de A, de B e de C. Não tem nenhuma importância. A área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. 2 vezes
5 vezes 4 mais 5 vezes 3 mais 4 vezes 3. Olha lá, ó. Sua área total, 2 vezes 20 mais 15 mais 12. 35 mais 12, 47. Vezes 2, 10, né? 2 vezes 35 mais 12, 47. Dá 94 centímetros quadrados. Seria a área total. B, diagonal, raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Cuidado, hein? Em soma não se cancela quadrado com a raiz. Em multiplicação até pode. Aqui é a raiz quadrada do 5 ao quadrado mais o 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. E a diagonal é a raiz quadrada de quê? 25 mais 16 mais 9. Minha diagonal, raiz quadrada de 50. 50 se eu decompor, por 2 dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. 5 sai da raiz. 5 raiz de 2 centímetros. Tá aí. E o último, mais fácil talvez, volume. Produto das 3 dimensões. 5 vezes 4 vezes 3. 60 centímetros cúbicos. Então, exercício simplesmente aí para aplicação de fórmulas, nada mais. E usei todas. Guilherme, você tá aí ou você só entrou? Só entrou lá. Guilherme? Só entrou, né? Eu mando depois gravado, é. Aí você faz em casa, do seu jeito. Caprichado, com florzinha. Trocando cor. Faz esse aqui, Guilherme, vai. Já que você tá aí sem fazer nada mesmo. Uma piscina retangular de 10 metros por 15 metros e fundo horizontal está com água até 1,5 metro. Um produto químico em pó deve ser misturado à água na razão de um pacote para 4.500 litros. O número de pacotes a serem usados é... Gente, tratamento de água, tratamento aí de piscina. Quando você quer mudar o pH, alguma coisa, você faz um cálculo rápido e joga. Não tem que ser preciso. Não é porque você não pode jogar uma tonelada a mais, mas um pacotinho, umas graminhas a mais ou a menos não vai fazer diferença. Certo? A não ser quando é um medicamento, aí faz diferença. Tanto que aqui, ó, essa questão, ele quer o número de pacotes. Se a conta não der exata, de repente deu, vamos pensar, 3,5. 3 não é suficiente, eu preciso de 4 pacotes. No
vai ter fração. Não sei nem se vai dar fração ou não aqui. Mas aqui, o número de pacotes a serem usados é uma quantidade inteira. Bom, volume da piscina é o produto das três dimensões, 10 por 15 por 1,5. Tudo em metros. Então vai dar 15 vezes 15, 225 metros cúbicos de água tem essa piscina. Lembrando, hein, que cada metro cúbico tem 1.000 litros. E quando você compra um produto, vai ler lá, né, ele não vai falar em metragem cúbica, ele vai falar, eu preciso de tantas gramas ou tanta coisa para 1.000 litros, 10.000 litros. Então a piscina que você encontrou aqui, na realidade, tem 225.000 litros. E se eu tenho um pacotinho para cada 4.500 litros, e se a minha piscina possui 225.000 litros, eu vou precisar de X pacotes. Regrinha de 3. Multiplica em cruz. 4.500 vezes X é igual a 225.000. Dois zerinhos, X igual a 2.250 dividido por 45. Simplificando por 5, dá 450 dividido por 9. Que aí vai dar até conta exata, né? 45 por 9 dá 50 pacotinhos. Conta exata. Só estou falando que se desse 49,5, precisaria de 50 pacotes. Correto, gente? Tá aí uma revisão aí para a prova de vocês. Dúvidas, problemas? Prova acho que vai ser pelo positivo ON. Qualquer problema eu vou mandar uma cópia para Débora. E aí tem o plano B. Aí vocês ligam lá na escola, Débora manda a prova para vocês, não sei. Dúvidas? Não? Tudo em ordem? Tudo. Então, senhores, boa semana, estudem, boa prova. E até próxima aula. Até.